Muito bem. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. E entregamos agora esse curso em Tuas mãos, entregamos essa aula em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos dirigir em todos os momentos, que a Tua Palavra possa nos abençoar, nos dar entendimento, ilumina as nossas mentes para compreendermos a Tua Palavra. Entregamos o tempo que vamos passar aqui juntos em Tuas mãos e te pedimos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então vamos fazer uma introdução aqui à carta de 1 Coríntios. Eu queria começar trazendo aqui para nós alguns aspectos históricos. A cidade de Corinto, ela é uma cidade que fica na Grécia, uma cidade muito antiga, e nós podemos dizer que existiram duas cidades de Corinto. A primeira, chamada a Corinto grega, que é uma cidade que existia já no 8º século antes de Cristo, uma cidade então bastante antiga, e essa Corinto grega, ela foi destruída pelos romanos em 146 antes de Cristo. E ela ficou 100 anos abandonada. Uma cidade fantasma. E foi construída então uma nova cidade de Corinto, e essa cidade ela foi fundada então pelos romanos no ano de 44 antes de Cristo. Ela foi fundada por Júlio César e fundou Corinto para mandar para lá os seus soldados veteranos. O Império Romano tinha como política fundar colônias romanas ao longo do Império. Então, havia cidades gregas que se tornaram colônias romanas, e cidades como Corinto que foram povoadas principalmente, não apenas, mas essas colônias romanas, elas eram usadas para que o imperador pudesse mandar para lá os soldados veteranos. O imperador romano ele era bem inteligente no sentido de que ele não queria um monte de soldado romano aposentado morando em Roma e sendo uma potencial fonte de tumultos e de revoltas ou de coisas assim. Então, eles fundavam essas colônias romanas nas cidades da Grécia, e eles mandavam, então, esses soldados veteranos, que se tornavam automaticamente cidadãos romanos, que não eram. Então, assim foi fundada essa segunda cidade de Corinto, que nós chamamos, os historiadores chamam da Corinto romana. E essa Corinto romana, ela se tornou, então, um caldeirão cultural. Ela se tornou um lugar para onde iam pessoas de todas as partes. Então, imigrantes de vários lugares, gregos, romanos, judeus, sírios, egípcios e outras culturas. E a característica da colônia romana era que aquela cidade, ela se tornava uma cidade com costumes, com um modo de vida romano. Então, uma colônia romana era uma cidade que tinha hábitos romanos, mesmo que fosse na Grécia, mesmo que fosse no Egito, mesmo que fosse em outro lugar. Era uma cidade que adquiria hábitos romanos, arquitetura romana, hábitos alimentares romanos, e assim por diante. Então, Corinto tinha como língua oficial, digamos assim, o latim, que era a língua do Império Romano, mas a língua falada pelo povo no dia a dia era o grego. Tanto é que 1 Coríntios, a nossa carta, ela foi originalmente escrita por Paulo em grego. Corinto também era a residência
do governador, a residência do procônsul, e podemos dizer que a cultura de Corinto era uma cultura greco-romana. O que significa isso? Geograficamente, Corinto ficava na Grécia. Culturalmente, Corinto era uma cidade romana. E, evidentemente, né, que essas duas culturas se misturavam, cultura grega, cultura romana, e por isso a gente pode chamar de modo bastante adequado a cultura de Corinto como sendo a cultura greco-romana. Geograficamente na Grécia, culturalmente em Roma. Falando um pouquinho agora da geografia da cidade de Corinto. Corinto, ela era a capital da província romana da Acaia. Então, a Grécia, naquela época, ela tinha duas províncias principais. A província da Macedônia, que era o norte da Grécia, e a província da Acaia, que era o sul da Grécia. E a cidade de Tessalônica, nós temos no Novo Testamento duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica era a capital da província da Macedônia, e Corinto era a capital da província da Acaia. E Corinto era uma cidade muito próspera, era uma cidade onde havia muito comércio, muito dinheiro. E uma das razões pelas quais Corinto se tornou uma cidade próspera era porque ela tinha dois portos. Corinto fica num istmo. O istmo é esse pedaço de terra que une o norte e o sul ali daquela região. E Corinto ela possuía dois portos, um de cada lado, aqui onde vocês veem a água, possuía dois portos. E evidentemente que essa posição privilegiada, esses portos, fez com que Corinto se tornasse um grande centro comercial. Os portos, se alguém quiser anotar aí, porto de Cencreia, a leste, e o porto de Lequeu, a oeste. E é muito interessante que esses dois portos, eles eram ligados por uma estrada de 6 quilômetros. Os dois pontos aqui de mar, eles têm mais ou menos 6 quilômetros de distância entre um e o outro. E os romanos fizeram uma estrada ligando esses dois lados. E alguns barcos pequenos, eles eram carregados por essa estrada para que eles não precisassem fazer a volta no sul, aquela região se chama Peloponeso, e o mar ali é um mar bastante revolto, bastante perigoso. Então, para não correr o risco de contornar aquela região, eles atravessavam as embarcações por essa estradinha chamada de Oucos. E só de curiosidade, foram feitas várias tentativas de fazer um canal ligando esses dois mares. Nero tentou fazer esse canal e não conseguiu, e esse canal foi construído finalmente em 1882. Ele foi construído entre 1882 e 1893, ligando o Golfo de Corinto ao Mar Egeu, com 5,5 quilômetros de extensão. Então, hoje em dia, o que os navios fazem? Eles passam por esse canal. E esse canal ele só foi possível de ser construído depois da invenção da dinamite. Uma curiosidade. Outro aspecto interessante de Corinto é que, de 2 em 2 anos, eles celebravam os Jogos Istmicos. Os Jogos Istmicos eram uma espécie de Jogos Olímpicos que aconteciam
de 2 em 2 anos em honra ao deus Poseidon. E esses Jogos Istmicos, eles só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos de Atenas. A cada 4 anos também aconteciam os Jogos Imperiais ali em Corinto. E todos esses eventos, imagina uma cidade portuária com 2 portos, com todos esses eventos, isso tudo trazia negócios para a cidade de Corinto. Havia uma grande quantidade de turistas. E eu fico imaginando, por exemplo, o apóstolo Paulo. Vocês sabem, Paulo, ele fabricava tendas. E as pessoas usavam tendas para, como hoje em dia se usam as barracas, né? Então, as pessoas viajavam e ficavam em tendas. Então, eu imagino que Paulo deve ter feito muitos negócios no período que ele ficou ali em Corinto, vendendo as suas tendas para as pessoas que iam ali ou fazer negócios, ou assistir os jogos istmicos, ou alguma coisa assim. Então, Corinto era um grande centro comercial. Corinto também era uma cidade de vários templos. Corinto era uma cidade pagã e havia, do ponto de vista religioso, uma forte influência grega, porque os deuses adorados em Corinto, eles eram deuses gregos, como Poseidon, Afrodite, Apolo, Deméter, Core e Asclépio. Então, se você chegasse em Corinto, você ia ver a cidade cheia de templos, templos pagãos, lugares de adoração pagã, muitas estátuas desses deuses gregos, e essa era uma característica das cidades da Grécia, de Roma. E em 1 Coríntios 8:5, Paulo fala que existem muitos deuses e muitos senhores. Há muitos deuses e muitos senhores. E quando os coríntios ouviram aquilo, eles entenderam o que Paulo queria dizer, né? No mundo há muitos deuses e muitos senhores, porque eles saíam pelas ruas e eles viam em toda parte templos e estátuas desses deuses. E a adoração a esses deuses incluía várias práticas. Por exemplo, procissões, cânticos, refeições e sacrifícios de animais. E um dos mais importantes lugares sagrados de Corinto era o templo de Afrodite, ou Vênus. Esse templo ficava existe uma elevação em Corinto chamada Acrocorinto. E existe, lógico, até hoje. E em cima da Acrocorinto ficavam vários templos. E o mais importante deles, o templo de Afrodite. Afrodite era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, da navegação, e ela também foi adotada como a patrona das prostitutas. E a prostituição em Corinto era uma coisa muito comum, não só por causa do templo de Afrodite, mas também nos outros templos pagãos. Os templos em Corinto, nós vamos ver isso quando nós estudarmos os capítulos 8, 9 e 10. Os templos, eles eram também uma espécie de restaurante, um lugar onde você podia comer um alimento que era considerado um alimento nobre, que os mais ricos comiam, que era carne. E o que acontecia nesses templos pagãos é que eles faziam banquetes e serviam refeições, e muitas vezes, depois dessas refeições, desses banquetes regados a muito vinho, também havia a presença de prostitutas. E interessante que Paulo vai lidar com esse problema ali no capítulo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Outro templo bastante procurado em Corinto era o templo do deus Asclépio.
E Asclépio era o deus da cura física, mental, emocional, de todo tipo de cura. E foi descoberto em Corinto, e se você for hoje em Corinto, eu ainda não tive essa possibilidade, essa oportunidade, mas se Deus quiser, um dia eu e vocês iremos visitar Corinto. E se você entrar no museu, você vai ver várias esculturas de pernas, braços, mãos, cabeças, de qualquer parte do corpo, de pessoas que ofereciam essas imagens em gratidão à cura recebida, supostamente recebida desse deus Asclépio. E esse santuário de Asclépio era uma espécie de spa, porque ele tinha fontes, ele tinha banhos, teatros, bibliotecas e jardins. E é provável, nós não temos como ter certeza, mas é provável que esse templo de Asclépio tenha sido um dos lugares nos quais os membros da igreja de Corinto foram tentados a comer carne sacrificada aos ídolos. Paulo vai tratar desse problema lá em 1 Coríntios, capítulos 8, 9 e 10. Outros deuses adorados em Corinto. A deusa Hera, com H, deusa do casamento. O deus Apolo, que era o deus da profecia. A deusa Tique, que não é a deusa do tique nervoso, mas é a deusa da sorte ou do destino. A deusa Deméter, deusa da agricultura, e assim por diante. E havia outros cultos, cultos de mistério egípcios, e assim por diante. E dentre as religiões em Corinto, havia uma religião bastante importante, não só em Corinto, mas em outros lugares do império, que era o culto ao imperador. O culto ao imperador tornou-se a principal influência religiosa na cidade. Então, um templo romano foi construído provavelmente durante o reinado do imperador Cláudio para adoração da família imperial. E a ideia de Roma era que o imperador fosse visto cada vez mais como um deus, como um ser divino. E isso fazia parte da ideologia romana, porque imagine só, como você vai manter a lealdade dos súditos ao império? Se você tornar o imperador Deus, fica muito mais fácil. Então, templos em honra, templos em adoração ao imperador começaram a ser construídos em todos os lugares e Corinto não era exceção, muito pelo contrário. Então, os romanos, eles eram politeístas. Politeísta é quem adora vários deuses, e eles eram sincretistas. Sincretista é aquele que mistura religiões, né? O brasileiro faz bastante esse tipo de coisa. O brasileiro é bastante sincrético. O brasileiro, ele batiza o filho na igreja católica, depois ele leva o filho no centro espírita, depois ele vai no culto evangélico para receber alguma bênção, e assim ele vai misturando as coisas. O brasileiro, ele é sincretista. Os romanos, eles também eram. E, e as autoridades romanas, elas não se importavam com essa diversidade religiosa. Tanto é que você podia adorar o Deus que você quisesse, você podia ter a religião que você quisesse, desde que você também adorasse o imperador romano. Desde que você observasse o culto ao imperador, você poderia adorar o Deus, a religião que você quisesse. Havia uma exceção para essa regra, que eram os judeus.
Os judeus, eles deram tanto trabalho para os romanos porque eles se recusavam a adorar o imperador, então eles se revoltaram contra a obrigação de adorar o imperador, e os romanos, então, digamos assim, isentaram os judeus de também adorarem o imperador. E é interessante, né, que por causa disso, os judeus não eram perseguidos. E o que aconteceu, tem um evento importante lá em Atos, capítulo 18, que Galho, ele concede essa mesma isenção aos cristãos, porque os cristãos foram confundidos não como uma nova religião, mas como um grupo dentro do judaísmo. Então, por muito tempo, por muitos anos, os cristãos não foram perseguidos porque eles não adoravam o imperador, mas os romanos entendiam que eles eram judeus. Lógico que mais tarde isso mudou e a perseguição veio, mas por um tempo os cristãos gozaram desse mesmo privilégio que os judeus tinham. E para concluir essa parte da religiosidade, havia pelo menos uma sinagoga em Corinto. Nós sabemos disso porque Lucas relata para nós a maneira como Paulo começou a evangelizar em Corinto. Paulo, como era seu costume, ele vai primeiro à sinagoga e ele leva então o evangelho primeiro aos judeus. E é muito interessante, né? Paulo debatia e convencia judeus e gregos lá na sinagoga, diz Atos 18:4. Lucas nos fala de Crispo e Sóstenes, que eram chefes da sinagoga e que se converteram. Atos capítulo 18, versículos 8 e 17. Priscila e Áquila eram judeus convertidos ao cristianismo, mas muito interessante porque Priscila e Áquila, eles se converteram ao cristianismo, mas eles continuaram frequentando a sinagoga. E na sinagoga eles conheceram um outro judeu a quem eles explicaram melhor o caminho, né? Com mais exatidão o caminho de Deus, diz Atos 18, 2 e 26. Esse judeu que eles encontraram na sinagoga era nada mais, nada menos do que Apolo, que depois vai se unir à igreja de Corinto. Então, esse é um retrato da religiosidade ali na cidade de Corinto. Vamos falar um pouco agora como surgiu a igreja de Corinto. Então, Lucas relata o nascimento da igreja de Corinto em Atos capítulo 18, e como nós vimos, uma minoria da igreja era formada por judeus. Porém, aqui tem uma coisa interessante, a maioria da igreja era composta por gentios, por não judeus. E como que a gente sabe isso? Se você olhar 1 Coríntios, é muito interessante que, como nós vamos ver daqui a pouco, os coríntios escreveram uma carta a Paulo mandando perguntas. E eles fazem, por exemplo, perguntas sobre casamento. E Paulo dedica 1 Coríntios 7 para responder perguntas sobre casamento. E perguntas que não eram perguntas de judeus. O judaísmo tem uma visão muito clara de casamento, de como é um casamento dentro do padrão de Deus, do propósito de Deus. E a maioria dos coríntios não. Os coríntios perguntam sobre comer comida sacrificada a ídolos, capítulos 8 a 10. Um judeu
jamais entraria num templo pagão, muito menos para comer carne. Jamais, jamais, jamais. Para eles era pecado, era impensável eles entrarem num templo, mas os coríntios tinham essa dúvida. E muitos membros haviam experimentado um estilo de vida caracteristicamente pagão. Eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, esse era um retrato da igreja de Corinto, um estilo de vida caracteristicamente pagão, diferente, então, dos judeus. E eu queria ler com vocês agora 1 Coríntios capítulo 1, de 1 a 9. 1 Coríntios capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse texto, esse é o texto, evidentemente, de introdução à carta. Paulo começa falando de duas expressões da graça de Deus. Ele fala que ele foi chamado para ser apóstolo e que os coríntios foram chamados para serem santos. E aqui nós encontramos duas expressões da graça de Deus. Paulo chamado para ser apóstolo. Paulo que havia sido perseguidor da igreja. E ele vai lembrar isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Deixa marcado aqui o capítulo 1, que já já a gente vai voltar para ele. E veja o que Paulo diz no capítulo 15, versículos 8 a 10. Falando da ressurreição de Cristo, ele diz, 1 Coríntios 15, 8, que depois da ressurreição de Cristo, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo,
porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. E aqui Paulo usa essa expressão, pela graça de Deus sou o que sou. E ele começa a carta dizendo então, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Essa é a primeira expressão da graça de Deus aqui. Não é por mérito, não é por merecimento, não é por currículo, mas é pela graça de Deus, pelo chamado de Deus. E a segunda expressão da graça de Deus são os próprios coríntios. Versículo 2, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E é muito interessante que Paulo chame os coríntios de santos. Porque quando a gente lê 1 Coríntios, a primeira coisa que vem à nossa mente é que esse pessoal era tudo menos santo. Mas Paulo fala aqui de uma condição que não foi conquistada por eles, foi recebida pela graça. No momento em que alguém crê no Evangelho, com arrependimento e fé, essa pessoa se torna um santo, uma santa. Santo significa aquele que é separado para servir a Deus. E essa é a situação de todos nós aqui. Talvez você tenha se identificado em algum aspecto ali com aquela lista de 1 Coríntios 6. Talvez você tenha se identificado com algum daqueles estilos de vida que nós lemos ali. Não importa de onde você vem, como você viveu, quem você é, quem você foi, no momento que nós cremos no Evangelho, nós temos os nossos pecados perdoados e nós então passamos a essa condição de santos. E tudo isso é pela graça. Paulo chamado para ser apóstolo, os coríntios chamados para serem santos, e nós aqui, eu e você, que queremos o Evangelho, também somos santos. Então, na Igreja Católica, se você quiser olhar para um santo, você olha para as paredes, né? E aqui, se você quiser olhar para um santo, é só você olhar para o lado. A igreja é de Deus, e essa é uma expressão muito importante que Paulo usa no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Por que essa expressão é importante? Por que é importante entender que a igreja ela é de Deus? Ela pertence a Deus. Paulo ele irá combater a ideia de que a igreja pertence a homens. Um dos problemas da igreja de Corinto eram os partidos. 1 Coríntios 1:12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Partidos dentro da igreja. E aí Paulo então ele irá combater essa ideia. A igreja ela é de Deus, ela não pertence a pessoas. E essa é uma tentação do líder. A tentação de achar que essa é a minha igreja. Nem todo líder cai nessa tentação, mas com certeza é uma tentação de líderes. E nós, líderes, nós temos que nos lembrar que a igreja não nos pertence. A igreja pertence
a Deus. E a gente olha aqui essa situação em Corinto, né? Nossa, que coisa horrível, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que gente imatura, né? Mas nós corremos o risco também de criar as nossas panelinhas. A gente tem essa tendência de ter o nosso grupinho, de ter a nossa panelinha, de olhar para outro grupinho, outra panelinha, com um olhar assim meio torto, às vezes competindo um com o outro. E toda panelinha, todo grupo fechado, ele reflete egoísmo e luta por poder. Por trás dessas panelinhas, por trás desses grupos, sempre tem luta por poder. Um líder que quer aparecer mais que o outro, um líder que quer controlar mais que o outro, uma tendência bastante humana, mas que nós temos que combater. E o que caracteriza uma comunidade amorosa? Uma comunidade amorosa, ela é uma comunidade inclusiva. Ou seja, as pessoas trabalham para incluir os outros, para acolher outros. Então, por exemplo, penso aqui no nosso grupo célula. Quando alguém chega no grupo célula, quando o visitante chega, quando alguém novo chega, acolhermos essa pessoa, fazer com que essa pessoa se sinta bem, se sinta especial, se sinta incluída. E na igreja como um todo, da mesma maneira. A comunidade amorosa, ela é inclusiva. É uma coisa que a gente precisa, por exemplo, crescer, né? Às vezes pode acontecer de, por exemplo, na celebração, vem um visitante, é apresentado aqui na hora da abertura, e ele chega, ele é apresentado, ele canta, ele ouve a mensagem, e de repente ele vai embora e ninguém abordou ele. Ninguém parou essa pessoa, ninguém conversou com essa pessoa. Uma postura amorosa nossa seria a gente ficar de olho naquela pessoa. Olha, tem um visitante aqui. Na hora que ele levantar, eu vou pular na frente dele. Vou pular na frente dele, vou me apresentar, vou dizer seja bem-vindo, vou conversar, vou procurar assunto e vou fazer com que essa pessoa se sinta bem recebida, se sinta especial. E isso é algo que todos nós aqui podemos fazer, termos esse cuidado, porque uma comunidade amorosa, ela é inclusiva. O líder maduro, ele não se preocupa em fortalecer o seu grupo e atacar os rivais. Às vezes, dentro da igreja, existe aquela maledicência, né, de um líder falar mal do outro para ele se fortalecer, para ele ser respeitado, pelo menos pela sua panelinha, e tirar um pouco do poder do outro. Isso acontecia em Corinto, isso acontece, infelizmente, nas nossas igrejas. E não deveria ser assim. O que um líder maduro faz? Ele procura construir uma igreja unida. 1 Coríntios capítulo 3 mostra a abordagem de Paulo. Gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 3, de 1 a 9. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É muito interessante que Paulo, ele quebra esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele diz, olha, eu e Apolo, nós fazemos parte da mesma equipe. Nós temos dons diferentes, nós temos funções diferentes, mas nós trabalhamos como uma equipe. Um planta, outro rega. E é muito interessante que, enquanto os coríntios estavam brigando, Paulo e Apolo, eles estavam juntos em Éfeso. E numa boa. Então, não havia nada entre Paulo e Apolo. Eles eram amigos, eles estavam em Éfeso, em outra cidade, enquanto os coríntios estavam brigando. Então, essas são algumas aplicações para nós aqui. Mais algumas coisas para a gente ver, daqui a pouquinho a gente vai ter um tempo de compartilhar, de interação. Voltando ali para 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 9, Paulo, então, é interessante que ele deixa claro que os coríntios fazem parte de todo o povo de Deus, de todo aquele que invoca o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê 1 Coríntios, a gente fica com uma impressão de que os coríntios, eles se achavam os tais, eles se achavam meio especiais, eles tinham a tendência de querer fazer as coisas do jeito deles. E Paulo meio que diz em outros trechos da carta, olha, é assim que eu ensino nas outras igrejas. Vocês não são a última bolacha do pacote, vocês não são o gás da coca, vocês não são melhores que os outros. Então, Paulo começa a carta afirmando que eles fazem parte de uma igreja muito maior do que aquela igreja em Corinto. Eles fazem parte de uma igreja que está espalhada pelo mundo todo. Por isso que ele diz ali no versículo 2, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aqui tem uma coisa muito interessante, que Paulo, ele tinha o hábito de agradecer no início das suas cartas. Se você olhar as demais cartas de Paulo, o começo das cartas é um lugar onde ele expressa a sua gratidão. E Paulo agradece a Deus pela capacitação dada aos coríntios. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. O que é essa graça que lhes foi dada? Paulo vai dizer isso no versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. E porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. E é muito interessante, então, que Paulo fala de como Deus manifestou a sua graça. Deus deu a eles dons espirituais. A experiência deles de salvação, versículo 6, era uma experiência autêntica. E Paulo ele fala então das coisas que Deus deu a eles. Mas tem uma coisa que Paulo faz nas demais cartas e ele não faz na carta aos Coríntios. Alguém consegue pensar o que seria? Paulo não
elogia os coríntios por demonstrarem amor. E por que ele não elogia? Porque eles não demonstravam. Eles não eram amorosos. Esse é o problema, um dos problemas dessa igreja. Em outras cartas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Filemão, Paulo elogia as igrejas por serem igrejas amorosas. Ele não pode fazer isso em Corinto. Ele fala da maneira como Deus abençoou aquela igreja, dando dons espirituais, mas ele não fala do amor. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Eu queria que vocês agora escrevessem uma aplicação de tudo aquilo que nós falamos até agora. Algo que Deus falou com você, algo que chamou a sua atenção, algo que seja um desafio para você com base naquilo que nós vimos até agora. Eu vou dar um minutinho para vocês escreverem isso aí no papel. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ao invés de enfatizar a necessidade da fidelidade dos coríntios, o que Paulo faz aqui nesse começo da carta é celebrar a fidelidade de Deus. É Deus quem manterá os coríntios firmes até o fim, de modo que eles serão irrepreensíveis no dia do julgamento. E o texto ele traz aqui então a ideia da justificação. Capítulo 1, versículo 30, diz que é, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O que é a doutrina da justificação? É a doutrina que diz que, pela fé no Evangelho, nós somos declarados justos diante de Deus. A justificação nada mais é do que a antecipação do veredito. No dia do juízo, será dado um veredito, se nós fomos aprovados ou reprovados. E a justificação significa que nós já podemos saber hoje, de antemão, qual será o veredito que será dado sobre nós. E o veredito é aprovado, justificado. Pelos nossos méritos? Não. Pelos méritos de Cristo. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Cristo pagou a nossa dívida. Nós recebemos o perdão dos pecados, nós somos declarados justos. E Paulo está falando isso acerca dos coríntios, acerca da igreja mais carnal do Novo Testamento, acerca da igreja mais problemática do Novo Testamento. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho. Então é interessante que a nossa salvação, ela não depende de nós, mas ela depende da iniciativa de Deus, como diz o versículo 30, daquilo que Deus realizou em nosso favor por meio de Cristo e da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Então, do começo ao fim, a nossa salvação é pela graça. A nossa salvação não é algo conquistado por nós.
A nossa salvação é algo que foi conquistado para nós, por meio de Cristo e do seu sacrifício. Muito bem, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 1, de 10 a 17, e nós vamos olhar aqui a ocasião e o propósito da carta. 1 Coríntios capítulo 1, de 10 a 17. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a ocasião e o propósito de 1 Coríntios. Quando a gente fala de ocasião é qual a situação que gerou a necessidade de 1 Coríntios. E Paulo fala aqui, então, no início da carta, do relato de alguns da casa de Cloe, ou de Cloé, informando que há divisões entre vocês. Então, esse pessoal aí da casa de Cloe era provavelmente um patrono, alguém importante que tinha uma família, uma casa. Alguns da casa de Cloe talvez fossem filhos, parentes dele, ou talvez até mesmo escravos que foram visitar Paulo e que levaram informações do que estava acontecendo em Corinto. Olha, Paulo, o pessoal está dividido, o pessoal está envolvido com imoralidade, o pessoal está comendo comida sacrificada a ídolos, o pessoal está fazendo isso, o pessoal está fazendo aquilo. Eles foram lá e contaram para Paulo o que estava acontecendo na igreja. E um outro elemento importante é que os coríntios, eles escreveram uma carta a Paulo. Capítulo 7, versículo 1, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, e aí ele começa a dar respostas. Então, essa é uma outra, isso também entra na ocasião que motivou Paulo a escrever 1 Coríntios, e provavelmente esses da casa de Cloe levaram essa carta até Paulo. Então, essa é a ocasião. E qual é o propósito de 1 Coríntios? Qual que foi o objetivo de Paulo ao escrever essa carta? Restaurar a unidade da igreja por meio de uma correta compreensão da natureza do Evangelho e de suas implicações para a vida pessoal e comunitária. Então, os coríntios, eles precisavam de uma compreensão mais exata do que era o Evangelho, da natureza do Evangelho. E no momento que eles entendessem a natureza do Evangelho, a unidade da igreja, então, seria restaurada. E o versículo-chave de 1 Coríntios, o versículo que resume
a ideia da carta é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, o apelo de Paulo era para que os coríntios falassem a mesma língua. Literalmente, ele diz para que todos falem a mesma coisa. E essa expressão, ela pode significar resolver diferenças entre pessoas ou grupos, fazer as pazes, promover a reconciliação entre partes rivais. Então, qual que é a ideia de 1 Coríntios 1:10? É encerrar qualquer luta por poder, qualquer atitude de competição que produza divisão em vez de unidade. E Paulo pergunta ali no versículo 13: acaso Cristo está dividido? E a expressão que ele usa aqui no texto grego é: Cristo foi esquartejado. Cristo foi cortado em pedacinhos e cada um de vocês recebeu um pedaço dele? E evidentemente que a resposta é não. E por causa disso vocês devem viver em unidade. Vocês devem ter um só pensamento e um só parecer. Agora, essa expressão, um só pensamento, um só parecer, não significa que os coríntios precisavam pensar exatamente a mesma coisa sobre todos os assuntos. O apelo de Paulo aqui é por unidade e não por uniformidade. E existe diferença entre unidade e uniformidade. Unidade significa que nós vamos estar juntos, que nós vamos nos respeitar, que nós vamos nos amar, mesmo que nós não pensemos exatamente as mesmas coisas. Uniformidade seria a ideia de que todos nós temos que pensar exatamente igual sobre todas as coisas. E uniformidade não é coisa de uma igreja saudável. Uniformidade é coisa de seita. Quando você faz lavagem cerebral nas pessoas e todo mundo tem que pensar igual sobre todos os assuntos. Nós não somos seita, nós não queremos uniformidade, nós queremos unidade. E Paulo então escreve 1 Coríntios com esse propósito. E o que traria unidade para a igreja? Eles estariam unidos na medida em que eles se submetessem ao ensino de Paulo sobre os diversos temas que ele abordará na carta. Paulo falará de unidade, de disciplina na igreja, falará de litígios, que é como que eles resolvem questões legais entre eles. Paulo falará de imoralidade, de casamento, de comida sacrificada a ídolos, ordem nas reuniões, dons espirituais, falará de ressurreição e assim por diante. Então, na medida em que os coríntios entendessem o ensino apostólico e se submetessem a esse ensino, eles encontrariam a unidade. Mas não apenas isso. Na medida em que eles vivessem em amor, abrindo mão dos seus direitos e servindo uns aos outros. E Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 13 e assim por diante. Então, uma igreja, ela cresce na unidade quando ela vive o ensino apostólico. Nós temos unidade quando nós obedecemos juntos ao ensino apostólico revelado na Bíblia. E nós
alcançamos a unidade quando nós vivemos em amor, abrindo mão de direitos e convivendo com as nossas diferenças, servindo uns aos outros. A verdade e o amor. Paulo vai dizer lá em Efésios 4,15 que nós devemos seguir a verdade em amor. E o John Stott tem uma frase muito legal que ele diz que o nosso amor, ele se torna mole se ele não for fortalecido pela verdade. E que a nossa verdade, ela se torna dura demais se ela não for amolecida pelo amor. E é por isso que nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da verdade e do amor. A verdade não é totalmente verdade se ela não for dita e não for vivida com amor. E o amor não é totalmente amor se ele não for vivenciado junto com a verdade. Então, 1 Coríntios é uma carta que nos desafia a viver a verdade com o amor. E aqui eu quero passar com vocês um esboço de 1 Coríntios. O que Paulo vai tratar nessa carta? Então ele vai falar, na primeira parte da carta, ele vai trazer a verdadeira natureza do Evangelho e do seu ministério. 1 Coríntios 1 até o capítulo 4, versículo 16. E depois ele vai entrar em vários temas, os mais diferentes possíveis aqui. Ele vai falar de disciplina na igreja, ele vai falar de disputas judiciais, como que os cristãos lidam quando eles têm disputas judiciais, como que eles devem agir. Ele vai falar de sexo com prostitutas, e por chocante que seja isso para nós, essa era uma dúvida que os coríntios tinham, se era pecado manter relações sexuais com prostitutas. Paulo vai falar sobre isso ali nos capítulos 4, 5 e 6. Depois, no capítulo 7, ele vai responder às dúvidas que os coríntios tinham sobre sexo, casamento e divórcio. Capítulos 8 a 11, 8, 9 e 10, na verdade, ele vai tratar da questão da comida sacrificada aos ídolos e o abrir mão de direitos em favor dos fracos. Isso nós vamos ver no segundo semestre, mas eu vou mencionar aqui. Ele vai falar sobre as instruções sobre adoração na igreja, o uso do véu pelas esposas, e ele também vai corrigir os abusos na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 é um dos textos mais difíceis da Bíblia, nós vamos estudar no segundo semestre. Depois ele vai trazer instruções sobre adoração na igreja, e aí nós vamos estudar sobre dons espirituais, a primazia do amor, dons de línguas e profecia. Depois, o Evangelho e a ressurreição dos mortos, capítulo 15 de 1 Coríntios. E 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo mais importante da Bíblia sobre a doutrina da ressurreição. E alguns dos coríntios tinham dificuldade de aceitar a doutrina da ressurreição. Os gregos, uma boa parte dos gregos, tinham uma visão negativa do corpo. O corpo era considerado por muitos deles como sendo a prisão da alma. E eles não conseguiam entender como é que Deus poderia querer ressuscitar os nossos corpos. Mas Paulo vai tratar sobre isso em 1 Coríntios 15. E, finalmente, as instruções e saudações finais, último capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios 16. Mas, então, vamos aproveitar esses últimos minutos para falar aqui de algumas ênfases teológicas, então, de 1 Coríntios. Uma das ênfases, isso é uma coisa muito interessante de 1 Coríntios, uma das ênfases teológicas é a escatologia.
Escatologia é a parte da doutrina cristã que estuda as últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Escatologia está relacionado à volta de Cristo, ao julgamento final, à ressurreição dos mortos, a novos céus e nova terra. E é muito interessante, preste atenção quando você ler 1 Coríntios agora, porque Paulo ele aborda os diversos problemas da igreja de Corinto à luz da escatologia. E nós aprendemos em 1 Coríntios que nós vivemos na tensão entre o já e o ainda não. Nós já experimentamos algumas das coisas do porvir, mas ainda não plenamente. O Gordon Fee diz para Paulo: os crentes são um povo completamente escatológico, determinado e condicionado pela realidade do futuro que já começou, mas que ainda aguarda por sua glória final. Somos desse modo tanto já quanto ainda não. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, para ficar uma coisa mais concreta aqui. Alguns exemplos para nós. Por exemplo, a sabedoria humana será reduzida a nada, e os que creem no Evangelho serão salvos. Paulo vai falar sobre isso, nós vamos ver isso na semana que vem, que a sabedoria humana, no futuro, ela será reduzida a nada. E que aqueles que creem no Evangelho serão salvos, mas que Deus já está fazendo isso hoje. Olha o que diz o versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Outro exemplo, cada trabalhador prestará contas a Deus da qualidade da sua obra e de sua fidelidade. Então, naquelas disputas que existiam ali em Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz assim: olha, parem com isso. Parem com essas disputas. Parem hoje com essas disputas. Por quê? Porque no futuro, cada um de nós prestará contas a Deus da qualidade da sua obra. Então, nós devemos viver em unidade hoje, porque no futuro nós iremos prestar contas a Deus. No capítulo 6, vamos ler os versículos 13 e 14. Olha o que Paulo diz. Capítulo 6, versículos 13 e 14. Aliás, vamos ler os versículos 12 a 14. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O argumento dos coríntios, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós vamos ver isso com mais detalhes quando nós estudarmos o capítulo 6, eles estão dizendo mais ou menos o seguinte: o corpo foi feito para o sexo. Que mal há, então, em nós usarmos o nosso corpo para manter relações sexuais sempre que a gente ter vontade, com quem a gente quiser, com prostitutas, por exemplo. E aí Paulo, então, dá essa resposta. O corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor. E aí ele diz no versículo 14, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O nosso corpo, ele é tão importante para Deus, ele é tão precioso, que ele será ressuscitado.
Então, porque o nosso corpo será ressuscitado no futuro, nós devemos hoje santificar esse corpo. E nós devemos hoje usar o nosso corpo para o Senhor. O corpo é tão importante que ele será ressuscitado, e por causa disso, nós devemos tratar os nossos corpos com pureza. Os dons desaparecerão, mas o amor permanecerá quando vier o que é perfeito. Capítulo 13, versículos 8 a 13. Paulo diz que quando vier o que é perfeito, quando Cristo voltar, os dons desaparecerão. O dom de línguas, por exemplo, irá desaparecer. O dom de profecia irá desaparecer. Só o amor permanecerá para sempre. Então, se é assim, se o amor é eterno, se o amor permanecerá para sempre, se os dons irão desaparecer, parem de ficar brigando por causa dos dons e vivam em amor. Então, de novo, Paulo fala escatologicamente, o amor permanecerá, os dons desaparecerão. E porque isso vai acontecer no futuro, no fim dos tempos, hoje, nós devemos viver em amor e nós devemos dar mais valor ao amor do que os dons. E finalmente, 1 Coríntios capítulo 15, como eu já disse, 1 Coríntios 15 é o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição, e Paulo vai fazer então uma exposição da ressurreição dos mortos. Mas olha que interessante como ele termina 1 Coríntios 15. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios 15, 58. Depois de falar da ressurreição dos mortos, ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, ele termina esse capítulo sobre a ressurreição dos mortos, algo que vai acontecer no futuro, dizendo: porque a ressurreição é real, porque Cristo vai voltar, porque Cristo vai estabelecer o seu reino e nós seremos ressurretos. Por causa disso, hoje vamos trabalhar para o Senhor. Hoje vamos ficar firmes. Hoje vamos nos dedicar a Deus. Então vocês percebem como Paulo ele vai trabalhando cada problema da igreja. E eu dei aqui apenas alguns exemplos. Mas ele trabalha praticamente cada questão de 1 Coríntios, fazendo referência ao futuro. Então, ele olha as questões sob uma ótica escatológica. E eu vou só mencionar, por causa do nosso horário, as outras duas ênfases teológicas. O corpo como parte essencial do ser humano. Então, os gregos, muitos deles, né, não todos, mas muitos deles possuíam um desprezo pelo corpo. Eles consideravam o corpo como uma prisão da alma. E em 1 Coríntios, Paulo reafirma a visão judaico-cristã de que o corpo físico faz parte da boa criação de Deus. Ou seja, os nossos corpos não são coisas ruins. Os nossos corpos são coisas boas. E por causa disso, então, Deus irá nos ressuscitar. O corpo é para o Senhor, por seu poder, Deus também nos ressuscitará. Seus corpos são membros de Cristo, santuário do Espírito Santo. E a importância do corpo é ressaltada novamente no capítulo 15. Então, essa é uma coisa muito bonita, né? Essa coisa de dizer que a nossa fisicalidade é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Muitos cristãos, às vezes, têm uma visão negativa do corpo. E essa visão negativa do corpo
não é uma visão bíblica, é uma visão grega, uma visão pagã. E por último, a igreja como elemento central no propósito de Deus. Essa é uma terceira ênfase de 1 Coríntios. A gente pode dizer, então, que 1 Coríntios é um tributo à importância da igreja. Paulo não está preocupado apenas com a edificação individual dos crentes. Em vez disso, a sua tarefa pastoral é a organização e a nutrição de uma comunidade. Pensar teologicamente significa refletir juntos sobre a formação da vida comunitária, diz o Richard Hayes. Então, essa ideia, o cristianismo é um esporte coletivo, não é algo para ser vivido de forma individualista. A igreja é um santuário em construção e cada membro deve edificar esse santuário com o melhor material. Nós vamos ver isso no capítulo 3. A destruição desse santuário por meio de conflitos e divisões é tão grave que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, diz Paulo no capítulo 3, versículo 17. Então a igreja, ela não é opcional na vida cristã, ela é fundamental na vida cristã. Ok? E assim nós encerramos a nossa aula. E nós estamos liberados.